A ficção cristã é um gênero que tem crescido cada vez mais no Brasil. Quando você vai para o exterior, já é um gênero bastante consolidado lá fora. Mas aqui no Brasil, para muitas pessoas, é uma grande novidade. A ficção cristã, como o próprio nome diz, é uma ficção com embasamento cristã, pautada em princípios cristãos. E a gente sabe que a maior parte das pessoas gosta muito de narrativas. Não é à toa que serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime e outros afins fazem tanto sucesso, porque são serviços que trabalham justamente narrativas, histórias. Nós amamos histórias. As histórias bem contadas realmente se conectam com a gente e a gente acaba não esquecendo mais elas. E é legal isso, porque quando a gente vai para a teologia, existem alguns temas complexos, que muitas vezes com o conteúdo do livro didático não é suficiente para compreender aquele conceito. Agora, quando você usa uma história para conseguir compreender aquele conceito, como o conceito de justificação, o conceito de santificação, alguns outros conceitos bíblicos, é bem interessante quando você usa uma narrativa para entender isso. A ideia do perdão, né, vários outros princípios básicos da vida cristã, através de uma narrativa você consegue compreender melhor, tá bom? Então eu queria hoje trabalhar aqui uma indicação de ficção cristã. Eu vou trazer aqui no nosso canal várias indicações, até porque eu estou escrevendo um livro de ficção cristã e em breve vocês vão saber aí alguma novidade sobre isso. Mas eu queria falar muito de umas autoras aqui que é bastante referência aí fora, no exterior, na área de ficção cristã. A Tessa Afshar, com a sua obra O Príncipe Oculto, aqui publicada pela Thomas Nelson Brasil. Um livro maravilhoso, essa capa aqui linda e maravilhosa, que fala sobre esse título aqui bastante enigmático, O Príncipe Oculto, né? O que isso aqui quer dizer? Bom, ela é uma autora best-seller, né? Como a gente vê aqui no final do livro, bastante aí conhecida aí fora. E ela escreve ficção cristã, mas em narrativas bíblicas. Então ela está trabalhando ali alguma narrativa bíblica, personagens que a gente já conhece e tudo mais. E aí, a partir daí, dessa história, ela cria uma história fictícia que tem muitas conexões com a realidade, tá? Então, ela não inventa tudo ali da história. Os personagens, como personagens bíblicos, eles aparecem ali e são muito bem colocados. No caso aqui do Príncipe Oculto, basicamente, o grande personagem que a gente conhece da narrativa bíblica é o profeta Daniel, até porque o início da história se passa dentro da casa de Daniel. E é legal porque, assim, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente está numa distância temporal muito maior do que, por exemplo, o Novo Testamento. O Novo Testamento já é um pouco difícil para a gente compreender a cultura. O Antigo, mais ainda, dado a gigantesca distância temporal e cultural que a gente tem aí dele. Então, existem algumas coisas no Antigo Testamento que a gente não consegue entender muito bem. E quando a gente vai para um livro de ficção cristã, a gente vai ver, por exemplo, muitos aspectos ali do Antigo Testamento, muitos aspectos culturais dentro da história. A gente consegue entender como é que são as moedas da época, né? Como é que é a unidade monetária, como é que é a questão da escrita, como é que são as refeições, como é que é a cultura dessas pessoas. É muito interessante a gente pensar nisso e a história trabalha esses conceitos de forma muito interessante. A história começa com a protagonista chamada Keren, que vai para a casa ali do profeta Daniel, onde ela vai servir ali, e ela faz meio que um passeio pela casa no começo da narrativa e a gente vai conhecendo vários aspectos ali daquelas sociedades. Ela está dentro do contexto da Babilônia, até porque os judeus foram deportados para a Babilônia, e é legal que quando a gente lê o texto bíblico, a gente tem um pouco de dificuldade com essas deportações, com esses aspectos culturais, e olhando a jornada dela, a gente consegue assimilar melhor como é que é o impacto dessa deportação para os judeus. Ela fica ali na casa do Daniel, acaba se destacando muito como uma grande escriba, né? A gente vê a importância do escriba para esse contexto, que é uma função um pouco mais privilegiada, digamos assim, né? Enquanto os outros estão lá numa função um pouco mais braçal, o escriba está ali naquela função de redigir algumas cartas, alguns documentos importantes ali para o Daniel, né? E tem os que estão no palácio para o rei, por exemplo. Então a gente vai aprendendo muita coisa bem interessante, até os códigos da época, como o Código de Hammurabi, ele é citado aqui, e é bem interessante que a gente acaba conhecendo alguns aspectos desse código que, se a gente lê ele sozinho, a gente às vezes não entende muito bem. Quando está aplicado dentro da história, a gente consegue entender isso muito bem. E a história é fascinante, tá? O roteiro ele é muito bem escrito, ele começa com uma tensão narrativa, que a Keren acaba fazendo um acidente ali naquela casa, ela acaba machucando um colega dela, e por conta disso ela tem que fugir ali da Babilônia e vai para a região da Média. E lá na Média, ela acaba de repente ali entrando numa casa, convivendo ali também como escriba, só que ela simplesmente acaba, de repente, se envolvendo num conflito ali envolvendo o futuro rei da Pérsia. E é muito interessante como a narrativa vai sendo construída, como a Keren tem um conhecimento bíblico muito interessante, e como a gente vai vendo alguns aspectos envolvendo tanto o aspecto ali dos judeus naquele momento, quanto o futuro, que é a libertação deles pelo rei Ciro. E é muito legal a forma como a narrativa trabalha isso. A gente vê que ela tem um contato com esse príncipe oculto, e é como a própria Tessa consultou fontes, né, consultou o historiador Heródoto, por exemplo, né, para trabalhar a lenda ali que ela trabalha. Digo lenda porque fica difícil comprovar a origem que ela trabalha para um rei que aparece aqui na história. Mas ela trabalha essa história de Heródoto dentro da narrativa dela de uma forma muito
muito interessante. Muito interessante. Então, assim, eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler aqui da história, eu não quero estragar a sua experiência. É uma narrativa muito interessante, muito cativante. E você consegue compreender mais da narrativa bíblica, principalmente do contexto daquela época. Você consegue entender melhor através das situações que o livro nos apresenta. Então, fica aqui a indicação. Tessa Afshar, O Príncipe Oculto, leitura sensacional. Se eu pudesse dar uma nota, 10 de 10, tá? Não tem nenhuma crítica ao livro, gostei muito. Ele é basicamente um livro maravilhoso, que a narrativa vai te prender, ela tem umas reviravoltas muito boas. E para quem gosta de teologia bíblica, como eu, né, e principalmente Antigo Testamento, é realmente algo maravilhoso, tá bom? Se você quiser adquirir o livro, vai estar no link aqui no comentário fixado, tá bom? Clica lá que você vai conseguir ter acesso a esse livro maravilhoso. Obrigado por ter ficado até o final. Curte aqui o vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima!